Versículos lindos e edificantes que vão transformar a sua vida. Basta você abrir seu coração. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. O ódio provoca dissensões, mas o amor cobre todas as transgressões. Quando vem o orgulho, então vem a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. O vinho é zombador, a bebida fermentada provoca brigas, aquele que se deixa enganar por eles não é sábio. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso não se desviará dele. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. O Senhor é o meu pastor, ou nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, tu me sondaste, e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Sara os quebrantados de coração, e lhes ata as suas feridas. Tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá outro que o levante. Na verdade, não há homem justo sobre a terra, que faça o bem, e nunca peque. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma.
Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Não andeis ansiosos por coisa alguma, e em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, ou andarão, e não se fatigarão. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, servi a Cristo, o Senhor. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Não temas, porque eu sou contigo, ou não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso não desfalecemos, ó mais, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração, o espera, pois, no Senhor. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão,
caminharão e não se fatigarão. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, ou não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, ou porque ele confia em ti. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo, mais do que as vestes? Observai as aves do céu, e não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Não valeis vós muito mais do que as aves? Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Assim, também vós agora estáis tristes, mas eu vos verei outra vez, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Quando passares pelas águas, estarei contigo, quando passares pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. O Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vós sois a luz do mundo, ou não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, ou nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus.
Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. De modo que com plena confiança digamos: o Senhor é o meu ajudador, não temerei, que me pode fazer o homem? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Descansa no Senhor e espera nele, ou não te irrites por causa daquele que próspera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: dele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada, ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Por isso, não desfalecemos, ó mais, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Pedi, e dar-se-vos-á, ou buscai e achareis, ou batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-á. Não temas, porque eu sou contigo, ou não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, ou porque ele confia em ti. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, ou antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, ou não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, servi a Cristo, o Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, e o que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso.
Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo. E aquele que estava assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ouvi uma voz do céu, dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive, e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Aquele que testifica estas coisas diz: e certamente, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de candeia nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Eis que vos digo um mistério, e nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque, à hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim,
mas também a todos quantos amam a sua vinda. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos, como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, ou não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não andeis ansiosos por coisa alguma, ou antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, ou porque ele confia em ti. E a paz de Cristo, para a qual fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que esses versículos continuem trazendo ânimo e fortalecimento à sua vida. Se precisar de mais versículos ou tiver alguma outra pergunta, sinta-se à vontade para perguntar. Quando passares pelas águas, estarei contigo, quando passares pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vós sois a luz do mundo, ou não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, ou nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, e de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. De modo que com plena confiança digamos, o Senhor é o meu ajudador, não temerei, que me pode fazer o homem? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Descansa no Senhor e espera nele, ou não te irrites por causa daquele que próspera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Então, verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Eis que vos digo um mistério, e nem todos dormiremos,
mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque, à hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos, como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, ou não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não andeis ansiosos por coisa alguma, ou antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, ou porque ele confia em ti. E a paz de Cristo, para a qual fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, ou não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Porque estou certo de que,
nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, ou porque ele confia em ti. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo, mais do que as vestes? Observai as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Não valeis vós muito mais do que as aves? Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Assim, também vós agora estáis tristes, mas eu vos verei outra vez, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Quando passares pelas águas, estarei contigo, quando passares pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. O Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vós sois a luz do mundo, ou não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, ou nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. De modo que com plena confiança digamos, o Senhor é o meu ajudador, não temerei, que me pode fazer o homem? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Descansa no Senhor e espera nele, ou não te irrites por causa daquele que próspera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, assim se encherão de fartura os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A bênção do Senhor enriquece, e ele não a faz seguir de dor alguma. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. O coração tranquilo é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Ouve o conselho, e recebe a correção, para que no fim sejas sábio. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o interior. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, dele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada, ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Por isso, não desfalecemos, ó mais, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Pedi, e dar-se-vos-á, ou buscai e achareis, ou batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-á. Não temas, porque eu sou contigo, ou não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, ou porque ele confia em ti. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, ou antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, ou não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, servi a Cristo, o Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade.
Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, e o que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo. E aquele que estava assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ouvi uma voz do céu, dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive, e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Aquele que testifica estas coisas diz: e certamente, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de candeia nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é o meu refúgio, de quem terei temor? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, dele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. O Senhor é benigno e compassivo, paciente e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ele mantém a sua fidelidade para sempre. Tudo o que tem fôlego louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, e estes reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ou depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre com o Senhor. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Estai vós também apercebidos, porque, numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Aquele que testifica estas coisas diz, e certamente, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Eis que vos digo um mistério, e nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque, a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, em que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos, como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, ou não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não andeis ansiosos por coisa alguma, ou antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E a paz de Cristo, para a qual fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe com um amigo. Isso nos ajuda muito. Deus abençoe.